Deus seja louvado, que a graça soberana do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração, sobre os teus negócios. Mais uma vez estamos aqui com temor e tremor diante de Deus. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência. Amados e queridos ouvintes, é um prazer muito grande. Aqui é o pastor Carlos que vos fala. Eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, caso você ainda não é inscrito, para que possamos continuar pregando e divulgando a palavra do nosso Deus a todos os corações. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos ler o livro aqui em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1, diz a palavra de Deus para a nossa breve meditação. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Importante nós sabermos e averiguarmos e meditarmos sobre aquilo que está escrito na palavra de Deus, com muita veemência e temor, porque vivemos uma hora de angústia sobre a face da terra, uma hora muito atribulada para uns, uma hora difícil, mas nós temos que entender que a maior promessa de Deus para os nossos dias é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário que nós devemos estar preparados, esperando por essa promessa. Mas o nosso assunto aqui hoje, eu gostaria de falar sobre Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nós devemos saber que Deus, Ele não esquece de nenhum dos seus. E este Deus, o qual estamos pregando, estamos falando, é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus que tem projetos e tem planos sobre a vida das pessoas. Nós podemos ver que Deus, Ele escolhe aqui um profeta chamado profeta Jonas para fazer uma missão, ou seja, para pregar para um povo que não estava em condição adequada para receber a palavra de Deus. Porque nós sabemos que esta cidade que Jonas foi enviado por Deus era uma cidade que ela se encontra pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 10, versículo de número 11. Ela foi construída por Assur e ela se tornou uma grande cidade, a capital dos assírios. Ela era uma cidade de 120 mil habitantes, aproximadamente 120 mil habitantes, e uma das maiores cidades do mundo antigo. Era uma das maiores cidades do mundo antigo, e ela estava localizada a 800 quilômetros do nordeste de Israel. E era considerado, então, como já fora dito, a capital do domínio assírio. É uma cidade muito importante, uma cidade muito grande, mas ela prosperou, ela cresceu muito, a cidade de Nínive, mas aí era uma cidade pagã. Ela não servia, ela não adorava esse Deus de Israel, esse Deus que estamos pregando, esse Deus que estamos falando. Trata-se de uma cidade que muito cresceu, uma das maiores cidades, de aproximadamente 120 mil habitantes, e ali predominava a violência, a idolatria, e também porque era uma cidade pagã, uma cidade muito criminosa e muito violenta.
E nós olharmos no livro de Naum, profeta Naum, capítulo 3, versículo de número 1, ele profetiza sobre essa cidade, ou seja, contra essa cidade de Nínive. Então o profeta Naum chega a descrever sobre essa cidade. Ele mostra que é uma cidade ensanguentada, cheia de mentira, e não se apartava do meio dela o roubo e a violência. Mas aí, por ser essa cidade com essa magnitude, com esses problemas, uma cidade voltada para o roubo, havia muitos roubos, assassinatos, era uma cidade que havia também muitas mentiras, adultérios, feitiçaria, idolatria. Então era uma cidade que não poderia, olhando assim, uma cidade que nós poderíamos pensar, é uma cidade improvável, seria uma cidade improvável, uma cidade difícil de investir ali na pregação do Evangelho, ou para levar aquele povo a mudar as suas práticas pecaminosas. Nós olhamos no livro de Sofonias, profeta Sofonias, capítulo de número 2, versículo de número 13, o profeta, então, ele declara que por causa do orgulho, Deus fará de Nínive uma desolação. Então, o próprio profeta Sofonias, o próprio profeta Naum, eles profetizaram contra aquela cidade, porque aquela cidade estava nessa condição terrível, e ali predominava a prostituição desenfreada, o roubo, a violência, tudo de ruim que você pode imaginar, ou poder-se-ia imaginar, estava sendo anunciada e predominava ali na cidade de Nínive. Era um povo mau, um povo violento, mas aí há uma questão que a Bíblia diz, que Deus se lembrou daquela cidade. Deus se lembrou daquela cidade porque era uma cidade que era importante para Deus. Como que uma cidade nessa condição, nessa magnitude, nessa situação, ela poder-se-ia ser importante para Deus? Se nós vermos ali no livro de João, capítulo de número 15, versículo 16, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chegou a dizer: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos e vosso fruto permaneça. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas, porque se nós olharmos ali, se nós olharmos no calendário de Deus, se nós olharmos, Deus estava tratando com o povo que tinha aliança com ele. Se nós olharmos, nós iríamos pensar e ver que Deus tinha compromisso apenas com aquele povo que tinha compromisso com ele, que tinha uma aliança abraâmica, que tinha uma aliança com ele. Mas aqui Nínive estava fora do calendário, porque Nínive era uma cidade judia, aliás, uma cidade gentia, e era uma cidade constituída por um povo rebelde, um povo mau, um povo pagão, um povo idólatra. Mas olha a condição daquela cidade. Olha a condição de Nínive. Qual o pregador, qual o profeta que tinha coragem, que tinha expectativa, que tinha esperança, que se Deus lhe enviasse ali, naquela cidade, naquela condição, que aquele povo iria se arrepender. Mas aí nós sabemos porque Deus se lembrou daquela cidade. Que coisa maravilhosa é saber que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele lembra das pessoas, ele lembra dessa cidade, e ele sabe a sua condição. Talvez você esteja vivendo também um momento igualzinho estava Nínive, vivendo em pecado, vivendo em mentira, vivendo em feitiçaria, vivendo em roubos, assassinatos, se envolveu em tantas coisas que você olha para você e diz: para mim não tem mais jeito. Eu estava pregando recentemente ali na nossa igreja, e pós a mensagem,
uma moça, ela veio até mim e disse a mesma coisa para mim. Ela disse: pastor, para mim não tem mais jeito, eu estou perdida, condenada, por causa dos meus pecados, por causa dos meus atos e por causa das minhas atitudes, tudo que eu cometi até hoje. Mas nós devemos lembrar que o inimigo, o diabo, ele quer que você tenha essa concepção na tua mente. Ele quer que você tenha essa concepção na sua vida. Mas o nosso Deus, o que Ele quer de você, o que Ele quer de nós, o que Ele quer das pessoas, é que as pessoas se arrependam. É preciso um arrependimento. Agora nós olhamos ali Isaías capítulo 59, versículo de número 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. As vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, faz separação entre vós e Deus. Deus, Ele não habita, Ele não trabalha com a pessoa que está praticando o pecado. Mas há um arrependimento, por isso o arrependimento é muito importante para as pessoas. E nós olhamos que o arrependimento é muito importante, tanto o arrependimento como também a humilhação. E ali aquela cidade de Nínive estava vivendo exatamente isso. E quando Deus lembrou de Nínive naquela condição, aquela cidade pecaminosa, aquela cidade cheia de assassinatos e roubos, o que Deus fez? Deus se lembrou daquela cidade. E para Deus trabalhar, para Deus investir em Nínive, para Deus levantar um projeto em Nínive, Ele precisava de um profeta. Ele precisava de um profeta para começar o seu projeto em Nínive. Porque a Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo de número 7. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo de número 7, que o Senhor Jeová não fará coisa nenhuma sem primeiro anunciar os seus segredos aos seus servos profetas. Não é aos teólogos, não é a qualquer tipo de pessoas que Deus investe os seus projetos, que Deus investe o seu plano. Então Deus, Ele vai investir naquela cidade que ninguém dava nada por ela, uma cidade completamente perdida, profetizada para ser destruída, uma cidade que não havia esperança de ninguém crer ali. Mas o que Deus faz? Deus pega um profeta que antes já era usado por Deus. Sabíamos nós que Deus usou Jonas a primeira vez em 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 25, para ele profetizar ao rei Jeroboão, capítulo 2. Aliás, Jeroboão 2. Então Jonas já era um velho conhecido de Deus, já era um profeta que antes Deus já tinha usado ele. E Deus não escolheu um profeta de renome, um profeta que estava na mídia, um profeta que estava em toda condição para ir ali. Deus escolhe um pequeno profeta chamado Jonas. E a palavra Jonas significa pomba. É um tipo do Espírito Santo. Então Jonas é escolhido para ir até essa cidade malvada, essa cidade cheia de males, cheia de pecado, cheia de violência, para ir ali pregar contra ela. Por isso Deus disse: vai, e veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Aí você vê que Deus solicita, Deus vem até Jonas com a sua palavra e dá uma mensagem para ele ir pregar naquela cidade de Nínive, naquela condição. E ele então disse: clama contra ela, não é a favor, não é para chegar ali e fazer aliança com os ninivitas, não era para fazer aliança com os homens, se envolver ali, mas Jonas tinha que ir com a mensagem pregando contra ela. E Jonas certamente conhecia a condição daquela cidade. Jonas conhecia a condição daquele povo.
Era um povo rebelde, era um povo pecador, era um povo sanguinário, era um povo que talvez pudesse ir até apedrejar Jonas. Mas quando o homem é enviado por Deus e ele tem o Espírito de Deus, ele não tem que temer a morte. Quando Deus te chama para você sair dessa condição, para servi-lo, você não deve olhar as consequências. Porque Jonas, ele não interrogou a Deus, Jonas não fez uma pergunta a Deus quando Deus lhe chamou para ir pregar contra Nínive e contra aquela grande cidade que gastaria ali 3 dias ele andando para anunciar uma mensagem para aquele povo. Mas aí nós podemos ver que quando Jonas ouviu esse chamado de Deus, você que gosta muito de pregar, de anunciar, mas pregar o Evangelho hoje é combate. Pregar o Evangelho hoje é renúncia. Pregar o Evangelho hoje é levar o povo ao arrependimento. É isso que é pregar o Evangelho hoje. E a missão de Jonas era exatamente isso, porque o projeto de Deus é que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. É que aquele povo de Nínive se arrependesse dos seus pecados, das suas práticas imorais e voltasse para Deus. E se arrependesse das suas condições e voltasse para Deus. Embora eles nunca foram servos de Deus. Mas o arrependimento faria isso. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e ele reconhece que é um Deus que não aceita o pecado. Há um Deus que não aceita. Por isso está escrito, Jesus falou em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 16. Então ele disse assim: não vos escolheste vós a mim. Não é o homem que escolhe a Deus. Não é você que aceitou Jesus. Não é você que escolheu servir a Deus. Então a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que é Ele que te escolhe quando você está nessa condição. Então eu aceitei Jesus? Não, Jesus me aceitou. Ele me escolheu, como Ele fez com Adão. Quando Adão estava nessa condição caída, quando Adão estava em pecado, que ele havia violado, que ele havia quebrado os mandamentos de Deus, juntamente com Eva, o que fez ele? Ele se escondeu de Deus, ele se escondeu, ele fugiu de Deus, porque o homem pecado, ele não tem coragem de encarar Deus, ele não tem coragem de encarar o perdão, ele não tem coragem de encarar o arrependimento. Então a missão dele, a função dele é fugir. Porque o salário do pecado está ali. O pecado está acumulado sobre aquela vida e por isso o salário do pecado é a morte. Por isso que a Bíblia diz em Ezequiel que Deus tem prazer na morte do justo. Então se você morrer em pecado, não tem jeito de você ir para a presença de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E quando você olha para você e vê aquele montão de pecado daquela situação, tudo que você tem que fazer é se arrepender. Deus envia a mensagem, Deus envia o mensageiro, Deus envia o profeta, que é uma mensagem de advertimento. E o que nós precisamos hoje não é de grandes pregadores famosos do YouTube, da rede social. O que nós precisamos hoje é de pregadores que levam o povo ao arrependimento, que levam o povo a reconhecer os seus pecados e se humilhar diante de Deus. Por isso a Bíblia diz: põe a tua cara no pó, talvez ainda haja esperança. E Deus está te chamando. Deus conhece a tua condição. Então está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 14, aliás, 18, capítulo 4, está escrito: eis que toda a alma é minha, toda a alma é do Senhor. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Por isso nós temos que nos arrepender. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E após o arrependimento, você tem que cumprir
os mandamentos de Deus. E Deus está chamando. E quando Deus, a palavra de Deus vem a Jonas, ao profeta Jonas, e o que Deus fala, livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Sabe o que Jonas fez? Jonas fugiu. Ele fugiu da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jonas levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Era para Deus desistir de Jonas. Era para Deus desistir de mim. Era para Deus desistir de você. Era para Deus desistir de Abraão. Era para Deus desistir de muitos profetas. Mas Deus não desiste. Deus não desiste do seu projeto. Deus investe no homem. O homem falha, o homem foge, como aconteceu com Jonas. Ele fugiu da presença de Deus, mas Deus não desistiu dele. Talvez você seja um fugitivo, fugiu da presença de Deus. Deus te chamou para servi-lo. Deus te chamou para dar frutos e permanecer na sua presença. E você fugiu, desviou, apostatou, está distante do caminho do Senhor. Mas você acha que Deus desistiu de você? Deus, ele investe no homem, Deus investe no ser humano. Deus era para desistir da humanidade, lá no princípio. Mas ele não desiste. E quando Jonas fugiu, o que fez Deus? A Bíblia diz que Jonas fugiu e foi para Tarsis. Pagou a passagem, entrou no navio, pagou a passagem. E quando ele estava em alto mar, juntamente com muitos homens ali, mercadores, o navio cheio de mercadoria, de mercadores, de comerciantes. Só que Jonas desceu, a Bíblia diz que Jonas desceu e foi para o porão do navio e ele estava dormindo um profundo sono. Na hora da tribulação, na hora da turbulência, na hora dos vendavais, da tempestade, as pessoas que não era um projeto na mão de Deus, as pessoas que não tinham fugido de Deus estavam em apuros, pelejando, combatendo, jogando as suas cargas fora do navio, tomando grandes prejuízos, porque muitos comerciantes e mercadores jogaram suas mercadorias, porque a ordem é que todos lançassem suas bagagens em alto mar para que o navio ficasse mais leve e assim eles não iriam perecer no fundo do mar. Isto trouxe um grande prejuízo para os mercadores. Isso trouxe um grande prejuízo para os comerciantes. Por causa de quem? Por causa de Jonas, o fugitivo. Mas para ele estava tudo tranquilo, ele estava dormindo. Ele estava no porão, dormindo um profundo sono. Isso dá a entender que nós estamos vivendo exatamente momentos similares. E que os crentes que têm o chamado, que fugiram da presença de Deus, estão dormindo um sono profundo. Estão adormecidos, estão quietos. E os mercadores estão quebrando, estão fechando, os países estão quebrando. Por causa de uma tempestade, por causa de uma enfermidade, por causa de uma praga. E eles estão agitados porque os empregos estão indo embora, as empresas estão fechando, os comércios estão quebrando, estão jogando suas bagagens, seus lucros em alto mar. Mas aonde estão os crentes? Aonde estão os crentes? Aonde estão os profetas? Aonde estão as igrejas que sustentam o Evangelho? Aonde estão os intercessores? Estão dormindo nos porões das igrejas. Estão dormindo nos porões das igrejas. Estão tranquilos. Mas aquilo não resolveu. Orar não resolve. Eles estavam orando, cada um invocando o seu Deus, para que aquela tempestade passasse. Mas Deus ordenou o mar. Deus ordenou o vento, porque Deus tem poder sobre o vento e sobre o mar e sobre a tempestade. Irmãos, nós temos que saber que o vento ele tem reverência, ele chega diante de Deus e dá continência, presta continência a Deus e diz: Senhor, onde o Senhor quer que eu sopre? Para o sul, para o norte? Por isso que a Bíblia diz que o vento que vem do sul, o vento que vem do norte. O mar é controlado por Deus.
Eles obedecem à palavra de Deus. Os animais, a natureza, a criação, tudo obedece à palavra de Deus. Mas o homem é de dura cerviz. O homem é de coração duro. Você vê que na arca, quando Deus pôs um profeta para pregar, e esse profeta prega por 120 anos, que dificuldade das pessoas abrir o coração. Como as pessoas têm facilidade em rejeitar, ir para os entretenimentos, para os pecados, para os divertimentos, e viver uma vida de ilusão. Mas quando Deus ordena os animais, a Bíblia diz que de 2 em 2 entraram na arca. Deus não teve trabalho com os animais. Deus não tem trabalho com a natureza. A natureza presta serviço a Deus. A natureza obedece a Deus. Mas o homem é teimoso. O homem se rebela. O homem trai. O homem é fugitivo. Mas Deus não desiste. Deus ele insiste mais uma vez. Talvez Deus tenha falado contigo várias vezes. Mas uma hora, diz o profeta de Deus para essa era, que uma hora Deus vai virar as costas para você. Porque você tem rejeitado. E quando Jonas fugiu, ele estava dormindo. E ali a Bíblia diz que Deus ordenou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Porque Jonas ia ser lançado no mar, porque eles estavam ali, alvoroçados, preocupados. E quando ele chegou para Jonas estar dormindo, porque ele era fugitivo. E quando aquele marinheiro chegou para Jonas, disse: por que estás dormindo, ó dormioco? Levanta-te, invoca o teu Deus, como estão fazendo todos, cada um invocando o teu Deus. Para quê? Para que Deus possa compadecer de nós e nos livrar desse momento que estamos passando, dessa tempestade que está a ponto de afundar o nosso navio. E Jonas, ele tinha moral para clamar a Deus? Jonas tinha moral para orar ao Deus de Israel? Se ele havia fugido de Deus, ele não tinha coragem, ele estava envergonhado, um profeta envergonhado. E o que ele disse? Ele disse: eu sou a causa de tudo isso. Eu sou o problema de tudo isso. Se vocês me tirarem daqui, me lançarem ao alto mar, certamente tudo vai se acalmar. Mas aí eles fizeram isso com temor, pedindo a Deus para livrar o sangue de Jonas das suas mãos, porque tiveram temor de lançá-lo em mar. E quando jogou Jonas ali, a Bíblia então mostra que Jonas foi engolido por um grande peixe. E ali, aquele grande peixe desce para as profundezas do mar. E depois de 3 dias, Deus ordena aquele peixe que vá até Nínive e vomita ali na praia o profeta Jonas. E ele ficou 3 dias no ventre daquele peixe. E após 3 dias, aquele peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. E Deus, será que Deus desistiu de Jonas? Aí nós olhamos aqui Jonas capítulo de número 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Deus não desistiu de Jonas. Deus não desiste de você, ainda que você fuja, mas Deus trabalha contigo. Então quando Deus veio a segunda vez, a palavra de Deus veio a segunda vez a Jonas, e Jonas vai pregar para Nínive. Aproximadamente 120 mil pessoas, diz a Bíblia, que ele era uma grande cidade e ele tinha que percorrer 3 dias pregando e anunciando o evangelho àquele povo. E Jonas pregava dentro de 40 dias: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, dos seus atos, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa grande cidade. Não existe coisa grande que Deus não possa destruir. Não existe homens grandes que Deus não possa destruir. Grande é só o nosso Deus. Grande é só Ele. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. E Jonas pregando ali durante
3 dias Jonas pregando ali. As pessoas, quando ouviram a mensagem de Jonas, quando ouviram a mensagem do profeta Jonas, a Bíblia diz que as pessoas se humilharam e vestiram em pano de saco, se humilharam, inclusive os animais. Porque foi decretado, o rei decretou ali, que todos, até o rei se humilhou, até o rei se converteu. E nesse período, se eles não tivessem convertido dos seus maus atos, por isso eles estavam em jejum, vestindo de pano de saco, se humilhando e reconhecendo a sua condição. Então o que o Brasil precisa é isso, não é de oração apenas, não. É preciso um arrependimento, é preciso um reconhecimento, se humilhar e dizer: Senhor, pecamos, falhamos. E quando eles fizeram aquilo, a Bíblia então diz que toda a cidade de Nínive se arrependeram e creram no Senhor. Que Deus maravilhoso. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que a graça soberana de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e tua família. Arrependa dos teus pecados. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deus te abençoe.